Olá, eu sou o Rodrigo e o Comida de Verdade hoje vai falar de chocolate. Posso provar alguma coisa já? De cara, antes de fazer qualquer pergunta? Claro. O que você me dá primeiro? Eu acho que você pode provar um chocolate pronto, finalizado. Me é familiar. Muito bom. Sal. Sim. Miriam, o que é chocolate? Do ponto de vista técnico? Do ponto de vista técnico. Do ponto de vista bom, nesse nível de chocolate que você está provando, é um chocolate que obedece à lei da pureza. Assim como você tem a lei da pureza na cerveja, você tem no vinho. Então você tem todos os produtos gourmets, você tem a busca da pureza, a busca da origem. Então, nesse caso, o chocolate é só e somente só a massa de cacau, com adição de gordura nobre retirada do próprio cacau, que seria manteiga de cacau, temperada com açúcar, e aí são aceitos alguns poucos aditivos. Seria baunilha, que acabou virando default, mas, claro, se a gente está buscando a origem, a nota natural das amêndoas, você não precisa dela, lógico. E no campo da indústria você tem, às vezes, algum aditivo tipo lecitina, que não tem sabor. Só serve como espessante e, enfim, equalizador de gorduras. Mas, basicamente, é massa de cacau e gordura nobre, Mas temperada você com falou de açúcar. O açúcar é necessário? O açúcar é... Do ponto de vista da gastronomia, o açúcar, enquanto tempero, ele é bem-vindo. O excesso de açúcar é maléfico. Algum tipo de açúcar específico? Um açúcar refinado, tradicionalmente. Hoje em dia a gente tem outras leituras de açúcares do bem. Então você tem açúcar de coco, você tem xilitol, você tem algum aditivo, se você vai fazer uma massa diet de chocolate, você vai usar algum aditivo químico. Aí você está respeitando alguma dieta específica. Já não seria tão natural, mas uma coisa é ser natural, outra coisa você está buscando a gastronomia. Então tem que respeitar quem precisa de alguma stevia ou algum adoçante, por exemplo. Miriam, você mudou a carreira, você é publicitária de formação, mas há 15 anos você foi para a Europa, estudou na França, se formou, trabalhou na Alemanha. Isso. Você adquiriu uma relação afetiva com o chocolate, emocional. O que o chocolate é para você, pessoalmente, não um aspecto técnico? Miriam? Essa pergunta é difícil, né? Virou... É o meu modo de vida, meu ar, né? Acabou se tornando isso. Saiu do prazer, saiu do campo que estava no meu coração. Eu costumava dizer que nas palestras lá na Alemanha, que eu tinha ido para lá, sabia tudo que estava na minha mala, mas esqueci de olhar para dentro do meu coração e ver que eu não tinha levado comigo cacau. Eu não sabia que ele era tão presente na minha vida quanto era. E aí eu acabei me vendo como patissier fazendo mais preparos para o chocolate, fazendo as alquimias para o chocolate, para o café, talvez por essa brasilianidade dentro do meu coração, não sei. E aí os chefes foram, quem orientava a minha carreira, foram me moldando, né? Enfim, pessoas os meus mentores, digamos, foram me moldando e vendo que eu tinha essa aptidão, essa alquimia, mas voltada sempre para o chocolate. Eu tinha estava adormecido, então isso estava dentro de mim. Eu acho que eu sou, meio de chocolate, não sei. Enfim, e aí aquilo passou a ser o meu trabalho, a minha especialidade. Eu voltei de patissier para virar maître chocolatier, depois pesquisadora cacau février, e eu comecei a seguir os mentores que iam da tendência Beans to Bar, que é um chocolatier que ele antecede o processo de fabricação. Ele não vai do chocolate pronto para a formulação gastronômica. Existe essa tendência, que são os fondeurs, que são mais conhecidos no Brasil, mas existe o processo anterior, que são os chocolatiers que vão como num vinho, como num viticultor, um enólogo, trabalha junto do viticultor. Então eu trabalho junto de um cacaucultor. Eu vou procurar a origem, vou procurar a fruta, o fruto, né, as amêndoas, o que esse trabalho de processo vai me dar, para eu respeitar e dali para frente eu entrar na gastronomia com ele. É quase como falar com um pescador qual é o peixe que eu quero, no caso, se eu fosse um cozinheiro. Fala um pouquinho desse trabalho que você faz com harmonização, você trabalha com vinho também? Fala um pouquinho. Acabou que essa paixão pelo cacau e pelo chocolate originou um trabalho de sommelier de chocolate e cacau. Então eu trabalhei os últimos 5 anos na Alemanha, digamos, realmente fazendo um trabalho de sommelier. Aconteceu que umas vinícolas me procuraram, o pessoal de vinho, que no campo gourmet está na nossa frente, né, de todos os produtos gourmets, me procuraram para a gente fazer a primeira coleção de chocolates feita perfeitamente para um vinho. Então não era uma harmonização por encontro,
como um sommelier faz, e sim harmonização induzida. Então eu iria criar, a cada coleção, do jeito que o vinho se apresentasse, eu ia criar o chocolate, o blend das massas de cacau, para que se harmonizasse perfeitamente com aquele vinho. E é claro que para isso eu fui orientada por 2 vinícolas e além, né, do aparato técnico deles, que estão bem muito na frente, eu fui estudar vinho por 1 ano. E aí, quando eu vi, eu já tinha me tornado sommelier disso, né? A gente começou a percorrer a Alemanha e dando muitos seminários, ensinando a harmonizar chocolate e vinho. E quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia, mais eu degustava chocolate. E aí eu acabei trabalhando como sommelier de chocolate. E aí me veio depois a ideia de assinar minha própria linha. Porque aí eu me vi de novo, eu trabalho um pouco egoísta, né? Mas enfim, eu me vi de novo fazendo chocolate para pessoas com o meu perfil antigo, apaixonados por chocolate, mas não tão entendedores de vinho. Eu queria simplificar, porque eu vi que era muito complexo entender de vinho. Como é que eu podia simplificar isso para quem simplesmente quisesse buscar o prazer? E aí eu comecei a assinar a minha coleção. E aí é por isso que leva temperos, que eu costumo dizer, muita gente me fala, mas chocolate e vinho é uma combinação quase impossível. Eu falo, sim, arroz arbóreo e vinho também, não se harmoniza. Agora, risoto já é outra coisa. Então, se você usar o chocolate enquanto ingrediente, essa é a minha filosofia. E eu aplico ela para harmonias, cada um aplica para o que quiser, para gastronomia, para bombom, sei lá, enfim. Você consegue, com ele, transformar e fazer esse produto de harmonização. E o meu chocolate é isso, são linhas para harmonização, com vinho, cervejas, chás, cafés, óleos de oliva, queijos. O que a gente quiser harmonizar. Harmoniza com a vida.